Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Amanda Anastácio, eu sou advogada, sou educadora e hoje estaremos com a disciplina Educação e Trabalho. Diante da relevância da temática, eu tenho a honra de trazer para vocês um convidado, o Dr. Igor Dias, servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e também educador. Digamos que somos dois grandes apaixonados pela educação. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bom, Amanda? Tudo bem. Vamos dialogar um pouco, não é isso, Igor? Sobre educação e trabalho. Isso, exatamente. Na verdade, nós iniciamos aí uma forma diferente de trazer a disciplina, né, e a aula de um pouco mais dinâmico, né? Quando a gente vai conseguir aí debater um pouquinho com vocês sobre essa temática tão importante. E aí, Igor, o que é para você educação? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Amanda, uma grande amiga, né? A gente estudou aí muita coisa junto, né? Desde mediação, conciliação de conflitos, até, né, a própria faculdade em si, né? A gente cursou junto. Então, me alegra o convite. E, além disso, né, a gente pode falar um pouquinho aí sobre educação, né? A educação que a gente fala, né, a gente tem alguns pressupostos aí, né? Quando a gente fala de educação, pode ser educação moral, pode ser educação cívica, né, moral e cívica, pode ser educação formal, que é aquela dada pelo Estado, pode ser uma educação voltada para o trabalho, né, e aí especialização técnica. Então, existe uma ramificação, né, quando a gente fala de educação. Educação não é um conceito fechado, ao contrário, ele é um conceito aberto, justamente pelo contexto precípuo a ele, né? Pela condição precípua à própria educação, né? Porque quando a gente vai falar de educação, a gente fala de diversos aspectos. A gente tem a educação corporativa, por exemplo, que permite aí que uma empresa trabalhe aí nos seus contextos a possibilidade de especialização de mão de obra com cursos, com palestras, com eventos que vão aí trabalhar a educação num contexto mais voltado, mais focado para uma determinada área. Então, por exemplo, eu preciso fazer um treinamento com o pessoal para que esse pessoal fale língua estrangeira ou outros, né? E aí a gente pode ver também. Ou então até mesmo dentro de um patamar de padronização, eu preciso de um curso de padronização de demandas que eu tenho. Então aí eu estou falando de um nicho, de uma vertente, de um braço da educação. Assim como, quando eu falo de educação, eu também estou falando daquela educação formal que o Estado patrocina, vamos dizer assim, né? Detém o patrocínio, ou então a escola particular também, né? E aí uma distinção que é importante da gente fazer, né? A educação é pública, seja ela particular ou seja ela estatal, né? Então a promoção dessa educação, a forma de promoção, que é privada ou estatal, né? As escolas que a gente conhece, a gente denomina como escola pública, são escolas estatais. E assim sucessivamente, né? Aí a gente pode falar aí horas e horas só sobre conceito. É verdade, ou seja, a educação ela faz parte da nossa vida, né, Igor? Não tem como a gente dissociar, né, a nossa realidade da educação. Então, vamos seguindo. Então, iniciamos com uma contextualização, né, com o Igor falando sobre a educação. E a gente traz aí um pouco acerca da historicidade, né, do tema. Então, assim, várias reflexões, né, foram surgindo para se explicar o que seria educação. E muitos movimentos, né, de transformação foram existindo ao longo das décadas, né? E hoje a gente tem aí um momento de pararmos mesmo para refletir, para ressignificar o que é educação no nosso Brasil, né? E fazer aí uma correlação com a nossa disciplina, que seria educação e trabalho, tá? Vamos seguindo. Então, a educação para o trabalho, ela não é uma tarefa simples, ela precisa de uma vontade coletiva, né? E aí a gente faz aí também
um gancho, né, trazendo educação, emprego e qualidade de vida. Aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Igor. Igor, você acha que o acesso à educação possibilita um melhor emprego, uma qualidade de vida, ou é o inverso? Ou seria o inverso? Não acesso, né, na verdade, digamos assim, para explicar um pouco melhor, né, o meu questionamento. Quem tem acesso, na verdade, à educação, seja ela particular ou pública, tem uma maior facilidade de uma vida mais, digamos, que possibilite qualidade de vida, ou não? O que é que você acha desse segmento? Aí, quando a gente fala nesse contexto de acesso, e aí a gente tem que ponderar diversos aspectos, né? Quando a gente fala de acesso à educação, eu estou falando simplesmente o acesso de ter a escola, de ter os professores, de ter o espaço, ou eu estou falando de qualidade de ensino, né? Porque são coisas distintas, né? Quanto maior o acesso à escola, de igual modo maior tem que ser a qualidade desses educadores que estão dentro da escola. Então, por exemplo, pense que o ensino privado seja o melhor tipo de ensino, porque ele tem os diversos aspectos, gera melhor qualidade de vida e tudo mais. Mas não necessariamente. Né? Por exemplo, e aí eu vou citar dois exemplos de colégios muito fortes. Por exemplo, Objetivo, Colégio Bandeirantes de São Paulo, o Dante Alighieri, lá de São Paulo também. Então, assim, qual é o tipo de educação que eu estou tendo? Qual é a qualidade de ensino que eu estou tendo? É relativo eu falar sobre o acesso, né? Porque eu posso ter o acesso garantido, e isso é de suma importância, porque isso também gera, num determinado aspecto, uma possibilidade de qualidade de vida, uma possibilidade de qualidade dentro do contexto empregatício, mas não necessariamente, porque a gente também tem outros reflexos que devem ser refletidos, como, por exemplo, e aí dentro de um contexto mais abrangente, o que vem a ser esse acesso? Porque, por exemplo, o acesso de uma escola no centro de uma cidade, então eu tenho que pensar, quando eu falo de acesso à educação, eu não falo necessariamente de ter escola disponibilizada, eu também falo de outros aspectos que estão dentro desse contexto de acessibilidade. Eu estou falando de uma escola que promove a integração entre seus alunos e comunidade. Eu estou falando, e aí quando eu falo de comunidade, eu estou falando aonde ela estiver, seja no Morumbi, ou seja em Paraisópolis, seja em Juazeiro do Norte, seja em Manaus, né? E aí, quando a gente fala desse acesso, eu estou falando de diversos aspectos, dentre eles qualitativos, porque, por exemplo, e aí é uma reflexão importante que a gente tem que fazer também. Outra reflexão importante que a gente tem que fazer e como que é esse acesso ao estudante que vai ser promovido para o estudante? Porque não adianta eu ter garantido o acesso, né, e aí garantido por lei esse acesso, e não ter a efetivação desse acesso também. Então, quando eu falo disso, quando a gente fala disso, a gente está falando de diversos aspectos, diversas vertentes que devem corroborar para que a educação qualitativa, o acesso ao emprego sejam garantidos. E aí a gente pode até discutir o que é a parte conteudista, se a gente está formando pessoas num espectro, num espectro conteudista ou dentro de um espectro cidadão, que aí é o que a gente vai observando aí dentro dos caracteres da escola e debatendo dentro desses caracteres da escola tudo isso. Se ela está promovendo simplesmente o conteúdo, que é o famoso decoreba, eu vou decorar aquilo para passar de ano, ou se ela está promovendo realmente reflexão, se ela está promovendo realmente tudo aquilo que se faz necessário para que o aluno possa ter aquilo que a própria Constituição e a LDB garantem, que é mais do que o acesso, né? É o pleno desenvolvimento, é mais do que uma condição de qualidade de vida, é o pleno desenvolvimento, que vai gerar a qualidade de vida.
que vai gerar um emprego, uma condição de pleno emprego. Quando a gente fala de pleno emprego, eu estou falando de um emprego que me gere um salário digno, um salário condizente com a minha profissão, gerando aí o acesso a outros direitos fundamentais, que são direitos sociais, como lazer, como o acesso à saúde, o acesso a outros direitos que estão colocados, que estão positivados lá na Constituição Federal. Exatamente. Aí você até reforça, né, que a educação é um direito que é assegurado pela nossa Constituição Federal, né? E apenas fazendo aqui uma observação, eu fui elaborar a frase, na verdade não saiu como eu gostaria, embora você muito bem fez suas colocações, é de um autor, tá, onde ele fala assim: os pobres são pobres porque têm pouca escolaridade, ou que têm pouca escolaridade porque são pobres. Então, é uma reflexão extremamente necessária, né? Então, assim, traz aí realmente uma reflexão, né, de como funciona, na verdade, né, o processo educativo, principalmente no nosso país, né? E é importante essa observação Exato. que você colocou em relação a essa formação, né? Então, a educação, ela é um direito, mas a gente precisa ressignificar a educação, que não é apenas você passar por aqueles processos, né, que são de acordo com o MEC, de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas do ensino, apenas o ensino fundamental, ensino infantil, e depois você chegar a uma faculdade ou um Enem, né, passa por uma prova de Enem para chegar a uma faculdade. Então, educação que a gente precisa ressignificar, que não é apenas isso, não é apenas essa transferência de conhecimento, mas a formação humanística de um indivíduo, né? Até porque o conhecimento está posto, a gente tem acesso a livros, a gente tem acesso a livros inteiros na internet, bibliotecas virtuais. A gente tem as bibliotecas nas escolas, a gente tem as bibliotecas nas faculdades, a gente tem como chegar a esse conhecimento, né? Basta abrir o livro, basta abrir, óbvio que com muito cuidado, abrir a internet, porque nem tudo que está na internet realmente é condizente com o conhecimento, de fato, né? E isso é de suma importância justamente nesse sentido, porque o acesso já existe. Agora, eu preciso discutir outras coisas que vão além do acesso. O acesso à educação de qualidade, né? E até, se a gente for analisar esse contexto de educação de qualidade, a gente precisa pensar e refletir, por exemplo, na remuneração do professor, que deve ser melhor, né, do que é hoje, né? O professor ele tem que ganhar mais. Igor, mas é injusto que não sei o quê. Não é injusto, porque o professor também tem que parar para fazer treinamento, né? E o treinamento do professor é extra-sala. Nunca vai ser dentro de um horário condizente com sala de aula. Então, qual é o tempo que esse professor tem para se especializar? Qual é o tempo que esse professor tem para correr atrás de mais conhecimento e melhorar até mesmo as suas técnicas de ensino-aprendizagem? Quando ele vai ter? Porque você tem professores, por exemplo, eu não sei aqui na região, mas eu sei de outras cidades grandes, por exemplo, que você tem professor que trabalha manhã, tarde e noite. E aqui provavelmente não seja diferente aqui na região, né, de Juazeiro. Porque precisa também. E você tem professor que entra 7 horas da manhã na escola, né, 7 horas, e vai sair da última aula, por exemplo, em São Paulo, 11 horas da noite. Isso sem contar o tempo que ele perde se deslocando para casa, ou então se deslocando para outras escolas. Eu tinha uma amiga, né, a Maria, professora, tenho, né, uma amiga que é a Maria, que ela é professora de Química numa escola em São Paulo. Ela tem uma jornada de 72 horas semanais. Como é que eu vou garantir um acesso de qualidade para o educando, sendo que os professores não conseguem ter tempo para essa especialização? Porque 72 horas é justamente ela trabalhando manhã, tarde e noite, e tendo um espaço ou outro dentro da agenda dela para fazer correção, e ainda tendo de ser mãe, tendo de ser dona de casa, dentro de todo o contexto dela.
É verdade. E assim, sempre quando estou no curso de pedagogia, Igor, eu sempre faço esse elogio, né? Parabéns, né? Parabéns a quem hoje acredita que a educação é capaz de transformar. Então, parabéns pela escolha da pedagogia. Embora a gente percebe aí, né, Igor, desde a década de 30, né, a intensificação do processo de industrialização brasileiro, ele influencia de forma decisiva, né, essa estruturação social do nosso país. Então, a E se a necessidade gente de olhar investimento mais, de importação, sim, pode perdão, concluir. mano, Não, pode se a gente concluir. olhar mais, até mesmo em períodos mais anteriores, a gente vai observar que desde 1500, né, que é o processo de colonização do Brasil iniciado, na verdade inicia lá para 1530, de fato. De 1530 até hoje, a educação no Brasil ela simplesmente buscou se pautar. Por que eu digo até hoje, né? Porque a gente ainda vê uma resistência a mudanças de paradigmas. Você tem escolas que já alteraram os seus paradigmas, então elas estão. É muito raro você ter, inclusive, né, essas escolas que primam por um conteúdo mais humanístico, né? E aí, quando eu digo humanístico, em todos os sentidos possíveis, tá? De promover uma educação humana, crítica e tudo mais. E aí, quando vem esse contexto, você vê aí movimentos surgindo dizendo que é uma partidarização, quando na verdade não é. Né? Quando a gente fala de que o homem é um ser político, ele é um ser político em todos os momentos, seja na família, seja na escola, seja no congresso ou onde for. O que se confunde muito é a questão de ser político com politicagem, que é o que a gente vê muito no Brasil. Mas voltando aqui, desde 1530, a gente vê uma educação focada em justamente o quê? Promover o Estado, ou seja, estruturar o Estado. Então, quando a gente vai lá no processo de colonização, no Brasil colonial, a gente vai ver um foco voltado para simplesmente satisfazer a coroa, né? Satisfazer a coroa portuguesa porque se extrai, é uma economia extrativista. Aí a gente passa aí por algumas reformulações com o Marquês de Pombal, a gente vai vendo aí mais um pouquinho, mais para frente, no Brasil Império, da mesma forma. E vai aí a década de 1891, que é quando surge a República do Brasil, né? A mesma coisa, tudo sendo para estruturar o Estado, tudo sendo para meramente gerar uma riqueza financeira, sem gerar uma riqueza filosófica, muito embora a gente tivesse muitos pensadores bons nessa época, inclusive. Mas a gente vai indo. A regra é justamente suprir as necessidades do Estado. Simplesmente isso. Estruturar o Estado brasileiro. Até porque, até a vinda da família real para o Brasil, a gente não vai ver uma preocupação. A primeira faculdade no Brasil surge no século XIX, 1800 lá vai bolinha, né? Quando vem a família real e ela vê a necessidade, ela sente a necessidade de ter uma estruturação aqui. E aí passa tal, e quando chega em 1930, por exemplo, que aí é o que você estava comentando, a gente vai vendo essa estruturação sendo novamente ratificada. Não há uma visão de se promover uma educação diferenciada. Pelo contrário, se repetem as mesmas condições, né? Exatamente. Assim, o que a gente observa é que sempre a classe dominante, né, ela teve o acesso inicialmente à educação. Então, quem tinha acesso, já que você traz a questão da história, né? Quem tinha acesso antes à educação? Era a nobreza, perdão, e o clero. Né? O clero, né, os padres tinham acesso, inclusive o latim, dominavam o latim, então poucas pessoas tinham acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de educação. Né? Então, sempre foi uma educação verticalizada, uma educação onde só quem tinha acesso é quem tinha, né, poder, quem tinha aquisição, né, e isso só fomenta o que a gente vem trazendo aí, esse processo aí, né, de industrialização desde a década de 30, onde o Brasil, ele passa o quê? A não investir em educação, então ele vai investir em quê? Em capital estrangeiro.
Então, esse déficit, ele começa lá atrás. Então, a gente vem uma Ele consequência, até investe né, em educação, mas a educação que ele vai investir, Amanda, é uma educação mais voltada para suprir a indústria. É uma Exatamente. educação, tanto é que é nessa época que vai surgir o Senai. É justamente nesse período aí, mais ou menos, da década de 30, década de 40, que vai surgir o Senai, né? Que suprir, simplesmente suprir as necessidades da indústria, porque não se tem pessoal habilitado. É o que a gente no Brasil Império via como aquelas ordenações, né? Aquelas, como é que fala? Ah, vai ser um contexto mais como é que eu posso dizer, um cartesiano mesmo crescente para suprir as necessidades da indústria e não necessariamente as necessidades que cada cidadão possui, né? E aí a gente lembra daquele filme do Charles Chaplin, né? Tempos Modernos. É uma educação bem, como é que eu posso dizer, bem fincada, Mecanizada, né? bem Mecanizada. mecanizada, perfeito. Exatamente. Então, a gente percebe que esse contexto, né, ele já vem lá atrás, né, e não muda muito, né, Igor? Porque a gente percebe, enquanto existe antes era preocupação em formar pessoas para a indústria, hoje a gente está vendo formando pessoas para a tecnicidade, né, para trabalhos, para apenas a profissão. E a importância da gente ressignificar, principalmente vocês, futuros educadores, né, estão concluindo, em breve estarão aí, né, lecionando a importância de ressignificar a educação para a formação humanista, formação cidadã do indivíduo. Então, a gente precisa, sim, revisar, né, rever esse contexto. Tá? Então, assim, no que a gente E está o falando, ponto, você sabe seguindo... que... Sim, pode falar. Pode falar. Desculpa, Não, eu pensei que você tinha não, tudo parado. bem. Não, só seguindo, né, o contexto que a gente está falando. Então, tanto hoje a educação, as modificações, porque inúmeras leis vieram se modificando, né, para trazer uma modificação no aspecto da educação, e uma dessas são os eixos, né, tecnológicos voltados, né. Então, assim, se subdivide em muitos eixos, são 13 eixos tecnológicos do ensino médio que ele busca, né, a qualificação do indivíduo. Mas será que a educação só é isso? Será que a educação só é essa transferência de um conhecimento pragmático, teórico, para que você vá para o mercado de trabalho? Né? Então, é isso que a gente precisa aí refletir. Pode continuar, Igor. E é interessante porque, por exemplo, a primeira LDB que surgiu na década de 60, ela é uma lei de diretrizes muito criticada, né? A atual LDB ela já muda esse paradigma, né? De justamente promover uma educação que vai primar uma educação que não vai contemplar simplesmente um conteúdo, né? O conteúdo vai ser necessário, porém ele extrapola isso, ele vai além. Tem que se mostrar para o cidadão, se apresentar para o cidadão que ele é cidadão de direitos, que ele é sujeito dentro do contexto político, querendo ou não, porque até a abstenção dele nesse sentido, uma manifestação política, quer por se abster, quer por votar, quer não votar. Então, a abstenção já é um ato político. Então, quando a gente vai falar desse... E aí eu não estou falando de votar em A e B, eu estou falando de contextos diários, né? Do dia a dia, porque tudo isso vai refletir no nosso dia a dia. Então, quando, por exemplo, Hannah Arendt, que é uma filósofa de origem judia, alemã, inclusive, né? Ela fugiu da Alemanha nazista. Inclusive, é uma recomendação para vocês lerem Hannah Arendt, é incrível. Quando a gente vai observar, é justamente isso. A pessoa ela é cidadã de direitos aonde quer que ela esteja. Aonde quer que ela aporte os seus pés, é ali. Ela é cidadã de direitos. Quando não direitos, por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho direito de ser tratado como ser humano ali nos Estados Unidos. Eu tenho direito, eu posso não ter o direito ao voto nos Estados Unidos, mas eu tenho direito de ser bem tratado nos Estados Unidos por qualquer pessoa, né? Por quê? Porque isso é um direito humano fundamental. A Carta de Direitos Humanos ela vem trazendo isso e vem arraigando para a gente
vem enraizando para a gente tudo isso, e não só aqui no Brasil, fora do Brasil também. É interessante que dentro do contexto brasileiro, a gente tem um tratamento melhor com o estrangeiro do que eles em relação a gente em alguns aspectos. Como, por exemplo, o estrangeiro que estiver no Brasil, ele vai ter acesso ao SUS, né? Ao Sistema Único de Saúde. Se ele não tem dinheiro para pagar uma consulta, se ele precisa se ele está numa emergência, ele não tem como fazer pagamento, ele não vai para o hospital privado. Ele pode ir para o SUS. Ou ele pode até ser atendido no hospital privado e o SUS efetuar o pagamento desse tratamento, né? Isso é possível, né? Por quê? Porque nós somos cidadãos de direito. Então, quando a gente vai falar desses eixos, né, óbvio que dentro de um contexto de trabalho, né, e aí a gente vai visar o eixo de trabalho, o eixo laboral. São os eixos de produção, são os eixos de recursos, são os eixos de logística, né? E aí, quando a gente está falando no contexto macro. Mas, mesmo assim, mesmo dentro desses eixos, eu também tenho que entender o meio ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala de meio ambiente de trabalho, a gente está falando de um ambiente que é protegido constitucionalmente. Ele é protegido dentro do labor dele, por exemplo, o patrão ele não pode pôr o seu funcionário a um ambiente insalubre, sem ter uma contrapartida. E além de usar os EPIs, por exemplo, né, que são os equipamentos de proteção individual, ele ainda tem que dar uma contrapartida financeira, porque a pessoa que está em atividade insalubre, ela está acabando com a vida dela aos pouquinhos, ou então numa atividade penosa. Ela também tem direitos, ela também é cidadã de direitos. Então, ela também precisa ter, por exemplo, alguém que trabalha num sol quente, ela tem um perigo, inclusive. E aí a jurisprudência ela vai tratar aí como atividade perigosa, né? Passível à periculosidade, que a gente chama. Porém, na minha visão, na minha simplória visão, né, deveria ser insalubridade, porque a gente está diante de uma radiação. A radiação solar, ela provoca câncer de pele, é uma radiação, uma espécie de radiação. Se eu estou dentro de um contexto de radiação, vamos pela lógica, se eu estou dentro de um ambiente controlado, numa usina, não é perigo, né? E eu lido com resíduos nesses de radioativos, eu tenho insalubridade, então deveria ser da mesma forma, até porque é mais vantajoso para o empregado. Então, só que é mais barato, a proteção é mais barata, né? O EPI é mais barato, um simples protetor de sol e um boné já resolve, né? Entre outras coisas que a gente vai observando aí dentro desses contextos, quando a gente fala de trabalho, de direito do trabalho. Exatamente. E na relação, Igor, que a gente está falando aí dos eixos temáticos, né, em questão das especialidades, né, então a gente fazendo aí uma correlação, né, educação e trabalho. Então a gente vem aí de uma ideia inicial, né, até trazendo um pouco aí questão de filosofia. Pois é, Igor. Então, fazendo uma relação aí sobre educação e trabalho, né, como você bem colocou aí, acerca dos eixos temáticos, né, os eixos que regem a educação, a gente percebe, né, claramente que a educação no Brasil ela é pautada nisso, né, na especificidade. Aí a gente fazendo aí uma relação, até trazendo um pouco a questão filosófica, né, o M. Durkheim falava antes da o quê? Sociedade mecânica e orgânica, né, que ela passa da mecanicidade para uma geração orgânica, onde cada um se especializa, né, como se fosse um organismo, né, cada um delimita aquilo da sua especificidade. Esses eixos, eles trazem essa, né, claro, essa especificidade. Só que aí a gente vem de uma nova geração. A gente não vem mais nem da questão da especificidade, mas a gente vem de uma geração da competência. Então, para que a gente consiga realmente se manter no mercado de trabalho, né, e promover realmente uma educação pautada nisso, a gente precisa ter essa compreensão, né, da competência, né, e inclusive trazendo aí até o aspecto mesmo psicológico, né, que até
estava conversando com os alunos recentemente, falando sobre um dos requisitos de trabalho hoje em dia, né, que as empresas estão colocando, é a inteligência emocional. Então, isso também é uma habilidade, é uma competência, né, que o profissional de hoje precisa ter. Mas aí a gente vem de novo com nossas perguntas, né, nossos questionamentos. A gente quer deixar bem claro para o nosso aluno, os alunos de pedagogia da Unifatec, isso, reflexão. Tá? Para que vocês não sejam apenas professores transferindo um conhecimento para uma graduação de um profissional, mas que vocês promovam de fato educação como educadores, né? Promover o quê? Instigar a questão reflexiva, né? Do que é realmente nosso papel enquanto educador e qual é o papel da educação, né? Para promover de fato aí uma educação de qualidade. Mas vamos seguindo, Igor. Então, Igor, fala um pouco para a gente como é que você vê, né, esse nosso atual contexto dessa identidade dos perfis profissionais, né? Olha, ultimamente a gente está se reinventando, né? Quando a gente fala de perfis, né, profissionais, e aí não é só dentro do contexto do professorado, né? A gente vê uma mudança, seja na advocacia, seja na magistratura, seja na medicina, seja em qualquer área que for. A gente está vendo uma mudança de paradigma. A gente está não só vendo, como vivenciando, né? Eu estava certa vez numa live com a Rosana Sá, que é uma amiga minha, que é uma coach, muito gente boa. E aí a gente estava falando justamente dessa mudança de perfil, né? O mundo ele era on e off, online e offline, né? E aí quando a gente conversando ali na live, aí a gente parou para ponderar justamente isso. Então hoje não existe mais on ou offline, né? Porque até então, até a pandemia a gente tinha ou você era online ou você era offline. Determinadas profissões, por exemplo, você tinha offline, como é o caso dos professores. Outras, nem tanto, né? Palestrantes, a gente já via algumas palestras, a gente já via alguns contextos de profissionais que trabalhavam até pela internet, exclusivamente pela internet, né? Com videoconferências, isso era muito focado em business, né? No comercial, os CEOs das empresas, mas hoje não. Hoje a gente vê essa contextualização batendo na nossa porta, né? E aí seja rico, seja pobre, seja executivo ou seja professor, né? Não importa, né? Por exemplo, no Poder Judiciário, a gente já tem o juízo 100% digital, e aí os advogados já tinham que lidar com a mudança que era processo virtual, agora, além do processo virtual, ainda tem o contexto das audiências virtuais. E a mesma coisa com os professores, né? Os professores, nessa pandemia, com as aulas online, tiveram de se reinventar, né? E isso é até uma palavra, inclusive, que é muito recorrente dentro do nosso contexto odierno, né? A reinvenção. Eu não lembro quem foi que eu vi um comentário dizendo que estava até enjoado dessa palavra, de ouvir essa palavra, de se reinventar. Mas isso é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Até por conta de... E aí eu já vou até inserir já uma possível aí reflexão, é a questão justamente do uso de inteligências artificiais dentro dos contextos laborais, né? Não é adstrito só a professores, né? A gente tinha alguns professores que trabalhavam virtualmente dentro de uma sala ou então gravando aula, mas a gente via, né? E hoje a gente vê, eu lembro de uma reportagem que eu li, salvo engano, no ano passado, de uma faculdade aí, que estavam utilizando para correção de provas a inteligência artificial, né? E aí, para recorrer, não se conseguia recorrer, e isso foi um bafafá. Isso saiu num dos maiores jornais do país, Estadão, né? Estado de São Paulo. Justamente o uso dessas tecnologias. Então, quando a gente vai falar de perfil profissional, a gente tem, e ainda mais nos dias atuais, a gente tem que pensar num contexto em que o profissional ele não vá só pensar dentro da sua rotina
o contexto de discussões humanísticas, mas também de questões virtuais, né? Como é que eu vou... E aí eu estou falando dentro de aspectos de preparo do profissional, de aspectos de preparação desses futuros profissionais também, né? Quando a gente fala de educação e trabalho dentro de um contexto de educação corporativa, por exemplo, dependendo da profissão, eu tenho que ter atrelado esse contexto, eu tenho que ter considerado esse contexto ainda mais nos dias de hoje. A pandemia já traz isso por si só, porque eu não posso simplesmente aglomerar. Então, por exemplo, dentro de uma determinada sala de um escritório, eu não posso ter aglomeração de pessoas. Como é que eu vou fazer? A atividade, ela permite atividade à distância pelo teletrabalho? Se permite, a gente precisa ver e adequar esses contextos, né? Não é só uma educação preparatória para vestibular, é muito mais do que isso. Tem que preparar o cidadão para o vestibular, para a vida cidadã, para contexto. E aí, quando eu falo de vida cidadã, também menciono o trabalho, né, indiretamente, mas também especificamente para as atividades laborais, né? Seja para atividade direta ou indireta, ou seja dentro de um curso técnico, seja dentro da formação como um todo, da formação geral, generalista. E o profissional ele vai ter que ser trabalhado ali também, só que de uma maneira genérica. Como é que eu faço isso? Isso daí vai ser desenvolvendo textos, metodologias e práticas que, dentro da gestão escolar, vão ser discutidas também de como aplicar esses conhecimentos, de como vai ser a aplicação disso tudo na rotina diária. É o que o Freire coloca, né? Trazer aquele contexto teórico, aquele contexto que ainda está em construção para a prática, para o dia a dia, para a realidade. Exatamente, a praxis educativa, né? E aí só reforça o que a gente vem falando desde o início, né, Igor? A questão que a educação no Brasil, ela não prepara, né? Não prepara habilidades e competências de um profissional, de um cidadão. Então, só prepara para um conteúdo, aquele conteúdo pragmático, né? Até a gente coloca o conteudista, né? E a gente percebe, antes mesmo da pandemia, a gente já vinha falando, na verdade, de profissões que já não existiriam mais, né? Que elas tinham prazo de validade para não existirem. E após esse processo... Exatamente. E quando você fala da pragmática, a gente fala pandemia, muito de pragmática jurídica, mas a gente não fala da pragmática educacional, né? Exatamente. E após a pandemia, muitos cursos, né, muitas profissões, na verdade, elas não vão mais existir. E esses alunos, esses educandos, eles estão preparados já tinha essa mercado de possibilidade, trabalho? agora potencializou, né? Exatamente. Então, esses educandos, eles estão sendo preparados, né, no processo educativo, educacional, para desenvolver novas habilidades? Ou esse profissional que já está no mercado de trabalho, ele está preparado para não, para se permitir novas habilidades e competências? Ou ele só estudou aqui, né, com aquele conteúdo pragmático para uma profissão específica? Então, isso é algo muito, muito importante, muito sério, que a gente precisa aí rever. Vamos seguindo. Nosso próximo tema é a articulação da educação profissional técnica com o ensino médio, né? Então, aí a gente vai fazer uma relação, mais uma vez, tudo que a gente vem abordando desde o início, de como fica, né, essa questão profissional técnica do nosso ensino médio do Brasil, Igor. A gente vê muito a educação técnica sendo exaltada, e de fato ela precisa também ter o seu enaltecimento, né? Mas a técnica por si só não faz a educação, né? Ela é uma parte. A gente precisa entender que a educação ela é um todo. Ela não existe a educação técnica não é a melhor porque ela vai promover emprego, não necessariamente. O bom profissional não é aquele que necessariamente articule técnica pensada, uma técnica planejada, né? Não necessariamente. Existem muitas pessoas que têm o diploma, né? Mas não sabem colocar em prática aquilo que aprendeu. E isso é muito complicado. Você não saber aquilo que você está dentro do contexto técnico da tua habilitação, você não ter o domínio, né? Isso leva a profundas reflexões.
independentemente da área, seja na área industrial, seja na área escriturária, seja na área judicial, em qualquer área que você tiver. Porque, por exemplo, antigamente, eu não sei nem se mais existe, tá? Mas antigamente existia o técnico em secretaria, né? O curso técnico em secretariado, curso técnico administrativo e assim sucessivamente, vários cursos técnicos. Mas muita gente saía só com diploma, sem saber nada, sem saber escrever um memorando, sem saber escrever um relatório, sem saber escrever nada. Isso é muito comprometedor. Então, quando eu vou tratar o ensino médio e aliado ele com o ensino técnico também, eu tenho que promover as políticas necessárias, políticas públicas necessárias de integração. Como é que eu vou integrar isso? Né? Como é que eu vou trabalhar esses conteúdos? Eu posso dialogar? Pode. A gente pode dialogar os cursos profissionalizantes com os cursos de ensino regular, sem nenhum problema. E é importante haver isso. Mas como a gente sempre a gente sempre tem conversado aqui, isso tem que ser comungado de forma que aproxime a realidade da teoria. Teoria e realidade precisam andar juntos. Então, como é que é feito isso na teoria? Como é que é feito isso na prática? Vamos ver o meio termo? Porque muitas vezes, por mais técnico que você seja, e aí eu vou trazer um exemplo bem esdrúxulo, tá? Bem simples mesmo. De um engenheiro e de um pedreiro. O pedreiro tem dia a dia, ele sabe fazer prático. O engenheiro ele vai ser teórico. Então, o engenheiro ele também tem que se apoiar no saber do pedreiro. Ele também tem que contemplar aquele entendimento, porque aquele saber ele não contempla, ainda mais quando ele sai recém-formado da faculdade, certo? Então, quando há essa união, quando há comungado isso daí, por exemplo, já facilita muita coisa dentro de um contexto de uma obra. E a mesma coisa o professor. O professor, quando ele é aquilo que o Freire chama de educação bancária, né? Seja ele para a educação profissional técnica, seja para o ensino médio, seja para qualquer grau de instrução. O professor não pode promover a educação bancária, que é aquele que vai, coloca, deposita no aluno todo o seu conhecimento. Muitas vezes, um olhar do aluno, de repente, pode melhorar a técnica daquele professor. Um detalhe que, de repente, pode ser facilitado e que nunca foi percebido. Por que não? E isso é troca de conhecimento, isso é o contexto de vivência de sala de aula. É fazer com que o aluno até mesmo supere o mestre em vários contextos. Por que não? Isso não é vergonhoso, ao contrário. Quer dizer que o professor ele conseguiu fazer com que aquele aluno refletisse o suficiente para melhorar a técnica que ele apresentou. Exatamente. E para um educador, isso, na verdade, é maravilhoso, né? A gente vê no educando esse processo de evolução dele de sala de aula, isso é fantástico, né? E aí, mas o que me preocupa, Igor, é a questão cultural do nosso Brasil, que muitas vezes remete à questão dos cursos técnicos, né, profissionais, como A gente estagnação tem um de educação enaltecimento muito grande, continuada. Né? É como se estivesse estagnando o pensamento para a continuidade da educação. Porque eu acredito que mesmo que você faça, né, a questão... Pode continuar. Perdão, é o que a gente estava falando, inclusive, há pouco, né? É um conteúdo que precisa ser passado, e não necessariamente. Né? A gente tem uma visão educacional tecnicista. É preciso ensinar cada um a fazer o seu ofício. A gente não está mais nas ordenações de ofício, a gente não vive na mesma sociedade que a gente vivia nos anos, 30, nos anos 50, pelo contrário. A gente está numa sociedade muito diferente que, com um simples celular, eu consigo fazer uma transação bancária, coisa que há 20 anos, vamos por aí, 20, 15 anos, não era pensado, né? Até uma transação pela internet na década de 90 não existia, né? Nos primórdios dos anos 90. Lá pelo meio dos anos 90, começo dos anos 2000, é que a gente foi entender o que era internet banking, foi que a gente foi ter a vivência do internet banking, que proporciona hoje
as transações pelo aplicativo do celular, né? E entre outras coisas. Então, assim, técnica sim, tecnicismo não. Tecnicismo é um exagero, e a gente vive na nossa sociedade uma exacerbação disso, de primazia pelo tecnicismo, quando, na verdade, isso está levando a gente para um contexto de fora totalmente da caixinha, entendeu? Fora da cachola, né? Como diz o popularesco, né? A gente precisa ter uma educação que promova a criatividade, que promova resolução de um problema, né? Eu lembro na faculdade, quando a gente estava prestes a fazer o ENAD, a gente ter algumas aulas preparatórias para o ENAD, né? Como assim as aulas preparatórias? A gente não fez a gente fazia testes nessas aulas, né, preparatórias. E foi visto nesse pré-diagnóstico que a gente tinha uma facilidade, no meu caso, eu e alguns colegas, né, tínhamos ali dentro do nosso contexto uma facilidade muito grande para aliar a técnica, para um saber mais técnico, mas que o teórico a gente tinha certa dificuldade. Então a gente tinha um saber mais prático do que teórico, né? Não que isso seja ruim, pelo contrário, isso é bom, mas a gente também precisa do teórico, né? E aí a gente foi vendo, foi diagnosticando e foi atrelando as necessidades, né, dentro desse diagnóstico a um aprofundamento de algumas teorias para a gente poder ter um equilíbrio. Não é que a gente não soubesse a teoria, a gente sabe a teoria, só que a gente tem dificuldade muitas vezes de expressar essa teoria, entende? E aí expressar dentro de um contexto prático, ou seja, e era interessante que as questões mais teóricas, alguns colegas tinham mais dificuldades, né? E outros não. Outros nas questões mais práticas, mais usuais, alguns tinham dificuldade, outros não. E assim sucessivamente. Exatamente. E aí a gente, mais uma vez, né, volta a falar na preocupação, né, embora a educação ela está permitindo, né, esse acesso, né, essa forma de visão técnica, né, dos cursos, né, do ensino médio, mas aí preocupa a questão da cultura do pensamento, muitas vezes, de estagnar aquela educação. Então, não é porque você terminou, né, um curso técnico que você precisa parar, não é porque você terminou uma faculdade que você precisa parar, porque a gente precisa ver que a gente precisa se readaptar, né, a um profissional da atualidade. Então, qual o profissional que vai se manter no mercado de trabalho hoje? Aquele que não para de estudar. O conhecimento, ele é eterno, ele é contínuo, a gente não pode parar. Né? Não é porque eu terminei meu ensino médio técnico que eu vou parar de estudar, não é porque eu parei A uma gente não para de faculdade que eu aprender. vou parar. A gente não para de aprender nunca, né? Isso é importante inclusive que as empresas também, né, instiguem isso, fomentem isso, né, para os profissionais, com cursos de capacitação, né, com treinamentos. Então, é necessário, principalmente nesse período, para a gente adquirir as competências e habilidades, né, para a gente se adaptar a essa nova realidade, né? A gente vai vendo, né, Igor, que a legislação educacional, né, ela vai modificando de acordo com esse contexto socioeconômico, né, político, cultural, tecnológico e científico que você vem falando, né? A gente precisa se adaptar a essas novas tecnologias, né? Então, o que é que você tem para passar aí para a turma em relação a essa legislação educacional? O que é que você vê que modificou, que foi bom, que ainda precisa muito ser modificado? Olha, o que eu acho interessante, por exemplo, dentro dos contextos mais atuais, é que assim, a gente teve uma reformulação há pouco, né, na legislação educacional, promovendo aí uma educação mais técnica, tirando-se aí questões mais humanísticas, né, disciplinas mais de formação humanística, primando mais pelo tecnológico, né, pelo técnico, melhor dizendo, que é o tecnicismo. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter um equilíbrio, né? E a própria LDB, por exemplo, a LDB brasileira, ela é bem ponderada, ela é bem equilibrada. Quando da sua feitura, né, a Lei Darcy Ribeiro, que é também conhecida como tal, né, a Lei 9394/96, ela tem um equilíbrio até mesmo dentro dos diálogos ideológicos. Então, ela prima aí por um equilíbrio. Ela tem determinados pontos
que vai para o liberalismo político, para o liberalismo econômico, mas também ela vai para os aspectos de pensamento humano, de se pensar, de se refletir questões humanísticas, né? Então, ela tem uma ponderação. E quando a gente vai observar esses contextos práticos do dia a dia, o contexto socioeconômico, político, cultural, tecnológico e científico dentro do Brasil, a gente tem muita defasagem. A gente precisa, urgentemente, traçar estratégias, a gente precisa verificar conceitos, mas também tem pontos positivos, como, por exemplo, um adendo que foi feito ainda no governo Michel Temer, que é a educação para a vida toda, né? Todo mundo tem direito à educação para a vida toda, está lá na LDB, inclusive, eu não vou me recordar o artigo. E também tem, isso foi trazido também para a Constituição. A educação para a vida toda é uma educação que ela prima aí a possibilidade de a pessoa aprender em qualquer idade. Então, a gente fala, por exemplo, do EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, entre outros aspectos também de ensino técnico profissionalizante. Então, a gente tem, dentro da nossa legislação, contextos muito positivos, inclusive, nesse cenário. E a LDB brasileira, ela é um marco muito importante dentro do nosso espectro legislativo, dentro do nosso arcabouço jurídico, porque ela vem de uma construção, ela não foi do dia para a noite. Ela pegou toda a construção histórica da educação, construção que a gente teve dentro da história política, né, com Mobral, por exemplo, lá na década de 60, entre outras coisas, para afinar no que ela é hoje. Então, a gente teve muitos avanços. Ela tem críticas que devem ser feitas a ela. Ela não é perfeita, né? Mas as ponderações que são necessárias devem ser colocadas na mesa de forma que a gente promova o pleno desenvolvimento humano, né? Isso é um direito humano fundamental da gente. Inclusive, na Carta dos Direitos Humanos, né? Que está lá na ONU, está no preâmbulo que a educação é fundamental a toda e qualquer sociedade. A sociedade ela só consegue ir, adiantar, correr, se promover, se desenvolver por meio da educação, né? E não por acaso isso é uma máxima que aí a gente vai vendo alguns governos tentando deslegitimar, porque isso promove mais do que desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano. Porque quando você tem pleno desenvolvimento humano, você consegue ver aspectos de tentativas aí diversas de perpetuação de poder e tudo mais. A gente tem que lembrar que o Estado é uma coisa, o governo é outra. A gente tem que separar, e isso está dentro do contexto de cidadania, isso está dentro do contexto de pleno desenvolvimento. Eu consigo entender que o Estado é uma figura e o governo é outra. O Estado é perene, o governo não, o governo é provisório, e assim sucessivamente. E você consegue ver qual relação, Igor, do contexto, né, de modificação, de transformação nessa legislação, tá, do processo educativo, para as competências para a laboralidade atualmente? O que é que você consegue aí correlacionar? A gente precisa, e é urgente, tratar a educação como prioridade, primeiro ponto, certo? E aí eu não estou falando só do contexto laboral, estou falando do contexto amplo, né? Porque isso também reflete em outros aspectos da vida civil. A gente precisa entender e compreender, né? Mais do que entender, a gente precisa compreender o papel que a educação tem dentro de uma sociedade que o Brasil não entende. O brasileiro não entende, com raras exceções, óbvio, o fundamental papel que existe na educação dentro da sociedade em que ela está inserida. Porque ela é libertária, né? Etienne de la Boétie, que ele tem um livro, deve ter algo, sei lá, umas 60 páginas, um livreto, um livro muito pequeno. Ele fala de contextos de domínio, né? A servidão voluntária. Né? O título do livro, inclusive, é esse, Discurso da Servidão Voluntária. Ótimo título para ler. E a gente vai vendo
e observando dentro de algumas sociedades isso, a gente se deixa dentro de um contexto de servidão. A gente se permite quando na verdade não. Que aí a gente vai contrastar com aquilo que Hannah Arendt fala, que é a questão do cidadão ser ativo, cidadania ativa, né? E a cidadania ativa ela vai gerar reflexos dentro do contexto laboral. Por quê? Porque uma vez que eu sou educado com qualidade, né? E aí quando eu falo educado, eu não estou falando de ser treinado ou de ser manipulado, estou falando de ter de fato acesso à educação com qualidade, né? Eu não estou falando de contextos de domínio como a gente vê determinadas pessoas apregoarem que existe, né? Mas enfim, e apregoa dentro de um contexto bem diverso que querem colocar uma coisa única não, né? Mas isolada, né? Coisas isoladas dentro de um contexto macro, como se tudo fosse, né? O meu TCC de graduação foi justamente sobre isso, escolas sem partido, né? E a educação de qualidade no Brasil. Esse é o título do meu trabalho, né? E quando a gente vai verificar esses contextos, a gente vai entender e perceber que quando eu sou tratado como cidadão, tudo reflete. Dentro do contexto de segurança pública, saúde pública, seguridade, e aí quando eu falo de seguridade, eu não estou falando só da segurança institucional, estou falando de todos os contextos de segurança e seguridade, inclusive dentro do trabalho. Porque, por exemplo, se eu sei fazer um memorando, eu não vou demorar tanto para fazer. Se eu sei fazer um relatório, eu não demoro tanto para fazer. Então, eu tenho até aumento em produtividade, porque quanto maior a especialização, quanto maior o conhecimento adquirido, e adquirido de fato, não só no diploma, né? A gente vai vendo que as pessoas se tornam mais independentes. E esse é o alvo, esse é o objetivo, é a autonomia. A educação ela existe para a autonomia, e não para contextos de aprisionamento, como muitas vezes a gente eventualmente pense e tente sempre delegar, não, a culpa é do professor porque é substituto, a culpa é de não sei quem, mas a gente nunca chama para si próprio a responsabilidade, né? Eu tive um ensino médio que não tive muito problema no meu ensino médio, tive muito problema, mas eu sempre busquei, dentro do meu contexto, dentro da minha realidade, sempre a mais. Eu não ficava só naquilo que o professor dava, eu ia atrás. Não porque muitos professores me instigavam, alguns poucos me instigavam a isso, diga-se de passagem, mas porque eu tinha fome por conhecimento, eu tinha sede por conhecimento, né? Quando eu aprendi a ler porque eu tive também do lado uma mãe que me instigava a leitura, né? Minha mãe me instigava a leitura. Eu aprendi, detalhe, né? Eu aprendi a ler antes de aprender a escrever, né? Não foi simultâneo. Eu tinha 4, 5 anos de idade, não lembro direito. Eu aprendi a ler. Com 6 anos eu já escrevia meu nome. Aí também tinha aquele trabalho como é que fala? Da cognição necessária para isso, né? Eu tinha que ver os processos, de entender como é que funciona. Aqueles desenhos que a gente tem na pré-escola, por exemplo, não é à toa, né? Aqueles desenhos que a gente faz na pré-escola tem um porquê, tem um objetivo, que é justamente instigar que a gente vá criando os meios necessários para a gente aprender a escrever de uma forma bem e conseguir se comunicar, né? Então, quando a gente fala dessa proposta, quando a gente fala desse contexto, dentro de um viés laboral também, a gente precisa entender que precisa ser qualitativo, porque o empresariado perde muito com a ignorância do nosso povo. A gente tem tudo para ser uma nação riquíssima, porque muito embora a gente hoje, né, dados de 2020, hoje a gente ocupa a 12ª economia mundial. A gente tem, dentre as 20 principais economias,
A gente está em 12º esse ano, a gente caiu, né? Por N motivos, né? Que não convém a gente falar agora. Mas a gente caiu, né? A gente chegou a ser a 6ª economia do mundo. A gente tem uma economia muito rica. O problema é que a nossa condição de desigualdade social gera prejuízo para o empresariado, e o empresariado não enxerga isso. Porque quem mais tem poder de compra retém, e quem mais compra é justamente aquele que tem menos poder aquisitivo. É o povão, é a gente. A gente tem poder se a gente tem poder de consumo, a gente também tem contextos de sustentabilidade econômica. E por que a gente não tem essas condições e tudo mais? Vários motivos. Relevância social, a gente tem uma relevância social nisso? Tem. A gente tem uma relevância, um importe, uma questão aí de ignorância? Temos. E quando eu digo ignorância, no sentido de não ter conhecimento. Tem uma frase bíblica, eu não me lembro de onde que está, né? Que diz que o povo erra por não ter conhecimento. E realmente a gente erra por não ter conhecimento. E aqueles que detêm conhecimento, muitas vezes, eles se aproveitam disso, né? Então, é importante a gente ter o conhecimento, é importante a gente adquirir conhecimento. E é mais importante ainda a gente pulverizar esse conhecimento, porque vai gerar reflexos em tudo, certo? Quanto maior a consciência do estudante, da pessoa, do cidadão, melhor é os contextos e mais sustentável é a economia, né? Como, por exemplo, a economia Igor, europeia. A economia europeia é sólida. Diga. Igor, diante dessa nossa realidade aí, de contexto aí de pandemia, o que é que você acha aí essa volta, né, remota, imediata da escola? O que é que você entende aí desse atual contexto aí de reflexão? Então, né, a gente tá vivendo aí um contexto de pandemia, né? E aí a gente tem uma discussão aí muito complicada, né? Por que complicada? Porque ela foi politizada, né? A gente está assistindo, e aí tem gente que fala, essa comparação é esdrúxula. Não é esdrúxula, porque a nossa economia tem capacidade total. Se houvesse, de fato, no início da pandemia, talvez, e mais para frente também, por exemplo, exemplos como Nova Zelândia. A Nova Zelândia ela passou pela pandemia também, mas ela soube administrar, porque ela é tida como referencial para o mundo inteiro, né? A gente tem vários contextos problemáticos a partir da politização da questão aí dos estados e municípios, né? Porque quando a gente vai observar, a indústria de fake news que foi produzida no Brasil foi muito perigosa, inclusive para a economia, né? Por que foi perigosa para a economia? Porque se promove discussões desnecessárias, né? Quando eu vou... E aí todo empresário, ele vai ouvir um especialista, né? Ele vai ouvir alguém que tenha expertise para poder tomar na sua tomada de decisões. Mas, ao contrário, ele pode sofrer aí, e muitos que não param para reparar isso, repare. Ele vai sofrer reflexos diretos. Tá? Por que eu estou falando isso? Na Nova Zelândia, entre outros países, né, a gente vê com maestria o lockdown funcionando, até mesmo aqui dentro, como cidades como Araraquara, me fugiu agora, mas houve uma cidade que fez lockdown, outras cidades fizeram lockdown e tiveram um retorno positivo. Existem vários estudos dentro de ordem econômica, né, que dizem o seguinte: o lockdown, por mais severo que possa ser, ele vai gerar menos prejuízo do que a perpetuação dentro de um tempo-espaço, né? E a gente tem assistido isso. Se a gente tivesse feito o lockdown lá atrás, como deveria, né, a gente teria, as projeções, né, eram na época de que a gente teria aí 44 mil mortes, tá? E além disso,
a gente teria um retorno econômico aí já de crescimento de PIB na ordem de pelo menos 2 a 4%. Crescimento de PIB, né? Eu lembro que quando, aqui para a Unifatec, quando eu fui até trabalhar algumas coisas, né, dentro de comércio exterior, a gente enxergava uma possibilidade ainda, 2 a 4% é um crescimento tímido? É um crescimento tímido, né? Mas a gente tinha uma grande possibilidade de isso acontecer. Ao invés disso, a gente teve queda no PIB, que saímos da 10ª economia para a 12ª economia. Ou seja, de 10º PIB mundial, a gente caiu para 12º PIB mundial. E os reflexos disso não vão ser só dentro do viés do business, né? Dentro do contexto de business. Né? Quando a gente fala de business, a gente está falando de escritórios, empresas e grandes conglomerados. Mas mesmo dentro das escolas a gente tem isso. O retorno às atividades presenciais ela acaba sendo arriscado, porque já se tem registrado na literatura médica crianças com síndromes derivadas da Covid. E isso é muito perigoso dentro de um contexto em que se precisa conter a pandemia. Financial Times, New York Times, entre outros, Washington Post, tem tratado o Brasil como ameaça internacional. E isso não é porque a imprensa tem essa visão. Né? Não é a visão da imprensa, é a visão de que o Brasil está transmitindo para fora, e isso tem sido muito, muito negativo. Inclusive dentro de esferas de poder, né? Ou seja, dentro dos governos, isso está sendo discutido não só nos Estados Unidos, mas Estados Unidos e toda a Europa e outros países. A gente teve recentemente todas as nossas fronteiras fechadas aqui na América do Sul, e são poucos os países nos quais a gente está podendo entrar em viagem pelos aeroportos, né? E também pelos portos, né? A gente está assistindo a uma expansão da variante brasileira que chegou lá no Canadá. Por quê? Porque 65 brasileiros foram para o ramo de hotelaria lá com Covid e espalharam Covid lá. Então, qual é a imagem que isso vai refletir? Imagem de descontrole. A gente está passando uma imagem de descontrole, de que a gente não tem logística. E isso vai refletir em todos os aspectos, macroeconômicos e microeconômicos. Oi? Mas aí é onde me preocupa, né? Quando a gente está falando aí a questão de que alguns países funcionou, né, o lockdown. Aí eu trago mais uma vez a reflexão, a questão, como é que funciona, né, a educação do nosso país? Nós somos educados ao ponto de respeitar regras, né? Porque assim, o lockdown no Brasil ele não funciona na prática, né? Ele não funciona na prática. Então, por mais que haja, a gente percebe aí essa incongruência, né? E aí é Mas só aí a gente tem uma outra reflexão, né, a ser feita dentro desse contexto, né? Diferentemente do Brasil, os mandatários das nações não foram negacionistas, tirando os Estados Unidos, obviamente, né? E quando eu digo negacionista, é negar a pandemia em todos os sentidos, porque até hoje se receita cloroquina, sabendo que a cloroquina já tem estudos largamente difundidos que ela não tem prática nenhuma. A ivermectina da mesma forma. Um vermífugo não vai agir contra o vírus, é um antiviral que vai agir contra o vírus. A cloroquina, da mesma forma. Né? A gente tem que ponderar diversos aspectos, e aí cai nisso que você está falando, que é a questão da educação. A educação para a cidadania, a educação para entender o contexto social e não só o individual. Né? coletivo, Por exemplo, né? o coletivo, essa decisão do Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, decisão monocrática de permitir os cultos, as celebrações de cultos dentro dos templos. Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca das igrejas evangélicas. Eu sou evangélico e como tal, eu vejo de uma irresponsabilidade gigantesca. Por quê? Por um motivo muito simples. O vírus também circula dentro de igrejas. Tendo aglomeração, ou você faz culto ao ar livre, todo mundo de máscara, ou não dá certo. Quer fazer culto? Faz ao ar livre, com todo mundo de máscara e respeitando o distanciamento.
Só que não é isso É na prática que a complicado. gente vê. É muito complicado, porque É quando a uma, gente vai para esses aspectos, pode falar, é uma questão mesmo de conscientização, né? E que a é gente conscientização percebe de que saber que o meu ato vai refletir em você. Aham. E aí a gente vai fazendo agora um fechamento, né, da nossa ideia central, da nossa disciplina, onde a gente fala educação e trabalho, a conscientização do coletivo, né, tanto na parte, né, da tua formação humana, né, humanística, para o teu desenvolvimento enquanto profissional, de habilidades, como você lida com o outro. Então, para você, para a gente fechar a ideia, né, do nosso tema, Igor, como o que você queria deixar de importante aí nessa experiência, né, curricular no ensino médio, então, em relação ao trabalho, né? Porque o trabalho é o contexto mais importante desse segmento, né, que o Brasil aplica em relação à educação. O que é que você consegue aí nos mostrar para a gente fechar o nosso raciocínio? Quando a gente. E aí, deixa eu só finalizar a ideia lá do Nunes Marques, só rapidinho, que aí eu já vou partir nesse sentido. E por que essa decisão é irresponsável? Porque, assim, dias antes, né, outras entidades religiosas fizeram o mesmo e foi negado. Ou seja, para os cristãos pode e para os demais não. Isso daí é preconceito religioso. E outras variantes que vão sendo debatidas aí, vão sendo discutidas. Por mais que a gente tenha um quantitativo de cristãos no Brasil, a gente não teve culto proibido. A gente pode cultuar. A gente está tendo aula virtual. A gente poderia ter cultos virtuais? A gente pode ter cultos virtuais. Não foram proibidos os cultos. O que foi proibido, e muita gente não vê, não observa, é justamente o contexto de se aglomerar dentro de um templo. Isso não pode, porque isso vai gerar reflexos na saúde pública. E da mesma forma, a educação para os contextos de retorno, também a gente tem que pensar muito, porque a criança, eventualmente, ela pode não ser um vetor de Covid, mas ela é um vetor de contaminação. Então, se ela não cair doente, não necessariamente com Covid, mas com alguma outra síndrome, que já existem síndromes derivadas disso, ela vai gerar risco. Tem diversos professores que foram hospitalizados, ficaram internados e tudo mais. E quando a gente vai para esse contexto curricular do ensino médio, a gente tem que tomar só um cuidado. A educação, a gente tem dentro da nossa legislação a possibilidade, né? Muita gente fala, né? Antigamente a legislação não protegia a criança podia trabalhar. A criança não podia trabalhar, quem podia era o adolescente, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a legislação atual permite que a criança trabalhe, né? Tenha um vínculo, que é o vínculo do menor aprendiz. O menor aprendiz ele não tem um vínculo empregatício. Ele tem um vínculo de trabalho? Tem, mas é um trabalho focado para o aprendizado. Isso é importante e deveria ser contemplado pelas escolas. Não é. Né? É importante a gente ter, a bem da verdade, tanto para a educação regular quanto para a educação técnica, a integração da sociedade é necessária, né? E a gente vê faltoso isso, a gente não vê isso dentro das nossas práticas do dia a dia. A gente não consegue ver isso sendo aplicado, porque a sociedade busca evitar. E se a gente tivesse aquela educação cidadã, aquela educação que a gente entende o nosso papel enquanto cidadãos, a gente ia com certeza ter uma nova realidade, uma realidade diferente, né? Que é o contexto de saber o meu lugar e saber aquilo que eu posso fazer e saber aquilo que eu não posso fazer, né? Porque quando a gente vai falar de teoria das obrigações lá no direito, né? A gente fala a obrigação de fazer, não fazer e dar coisa, né? É basicamente a mesma coisa. É a obrigação de fazer e não fazer ao mesmo tempo. É a obrigação de poder fazer e não poder fazer. Né? É ter a consciência daquilo que eu posso e aquilo que eu não posso. Aquilo que eu posso dialogar e aquilo que eu não posso dialogar. Né? Nem tudo é liberdade. A liberdade, justamente, a liberdade ela não é absoluta. Né? Quando a gente fala de liberdade, eu não estou falando só de liberdade de pensamento, liberdade de ir, eu estou falando liberdade quanto um todo. A gente vive em sociedade. E tem uma musiquinha, um funk, né? Que diz assim, ado a ado, cada um no seu quadrado.
E isso é direito puro, porque quando cada um observa o seu ponto, a sua função, e não extrapola o direito do outro, não extrapola a sua liberdade e invade a liberdade do outro, a gente está dentro desse quadrado, a gente conhece os limites, né, do qual a gente pode agir ou deixar de agir. Mas aí é importante também lembrar que esse quadrado, né, não pode aí desenvolver o egoísmo, né, que a gente está percebendo cada vez aí a É humanidade justamente isso, vivendo eu sei em o limite, eu acabo sabendo o isoladas, né? limite, entendeu? Exatamente. Exatamente. Aí a gente quer reforçar, para a gente finalizar, né, a importância da educação, né? Segundo Kant, o homem não pode chegar a ser homem a não ser por intermédio da educação. Ele não é mais do que aquilo que a educação faz dele. Então, parabéns aí aos alunos que escolheram, né, que optaram pelo curso de pedagogia. Embora a gente vivamos, né, em um país que não há uma valorização, mas aí a importância de vocês cada vez mais buscar a qualificação, não ficar apenas em uma área específica do ensino, mas buscar cada vez mais a qualificação, para que consigamos, além, não só manter, né, permanecer no local de trabalho, mas para que a gente consiga, de fato, promover a educação. Igor, você queria fechar com alguma Pode ser, mensagem para tanto os faz. alunos? Agradecer a A sua gente tem. presença mais uma vez, agradecer a sua participação e deixa aí uma frase aí, alguma mensagem para a gente fechar aí com os alunos. A gente tem que parar para analisar o seguinte, ainda mais os contextos mais odiernos, né? A vida em sociedade é uma vida necessária, né? O Estado se torna necessário, né? Quando a gente vai observar o imperativo categórico do Kant, né? De que a gente precisa fazer as leis de acordo com os preceitos éticos e tudo mais. Mas eu queria ponderar o seguinte, né? Hoje, né? Ontem e hoje eu estava dando uma olhada nas minhas redes sociais e eu estava reparando uma coisa, né? Essa semana morreu muita gente próxima a mim, né? Ou de pessoas que eram próximas a mim, por exemplo, mães de amigos meus faleceram, né? E refletir o seguinte, né? Lá na década de 40, né? Na Primeira Guerra, ou na Segunda Guerra, perdão, Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver justamente essa questão de debate, né? A questão humanística sendo debatida como preceito fundamental, né? A gente sabe que Hitler utilizou o sistema jurídico, né, para poder fazer o massacre que ele fez. Né? E a ideia disso, embasando tudo isso, uma interpretação errônea, né, de Kelsen. Né? Kelsen escreveu sobre a norma fundamental e tudo mais, e, né, o nazismo utilizou isso como pressuposto para ratificar o Holocausto, né, que a gente sabe foi uma das maiores tragédias da humanidade. E hoje a gente está vivendo uma tragédia muito grande também, né, e é preciso a gente refletir. Né? Quanto vale a vida humana? Quanto vale a vida humana? Nos Estados Unidos, a vida humana e em todos os sistemas jurídicos, né, a vida humana ela tem um valor pecuniário, um valor de dinheiro, né? Nos Estados Unidos, uma pessoa quando morre, as indenizações, né, quando é caso de indenização, são gigantescos, porque se tem a visão de que aquela pessoa ela tem um determinado valor pecuniário e esse valor é alto. No Brasil, se a gente pegar as 13, eu não sei qual é o número atualizado, deixa eu só dar uma olhada aqui. Se a gente pegar no Brasil quantos mortos por Covid no Brasil a gente teve até agora, deixa eu ver aqui, gente, fazer a colinha, né? Isso Nós reforça, Igor, tivemos, perdão, pode falar. só concluindo rapidinho, isso reforça justamente essa construção de valores, né, do processo educativo.
Então, nós estamos, né, construindo valores palpáveis, né? O nosso Brasil, ele é conhecido como o quê? O país de elefantíase jurídica, né? O país que mais tem leis. Então, precisa ter uma lei, né, para te limitar. Então, não pode matar porque existe uma lei, né? A gente vê aí a comparação com a cultura, né, educacional da Inglaterra, né? País que consuetudinário, não tem leis escritas, mas existe o quê? Um processo, né, de desenvolvimento educativo que as pessoas não fazem isso porque isso não é correto, né? E no Brasil precisa existir algo, existir uma lei, né, que impeça que você age, mesmo assim, na prática a gente vê que continua acontecendo. Exatamente, olha, até ontem nós tivemos 330 mil mortes, né? Mais de 330 mil mortes. Então, se a gente pegar o índice que geralmente é utilizado, né? E aí eu estou colocando um índice que tradicionalmente é posto, a maioria dos estados. Né? Se a gente colocar o valor, o nosso valor de salário mínimo, que é o índice, tá, gente? É posto dentro da expectativa de vida, vezes o valor do salário mínimo que ela perceberia dentro desse período. Então, vamos por aí, R$ 1.100 vezes 330 mil mortes. O tamanho do nosso prejuízo, se fosse simplesmente em um único mês colocado esse valor, seria de 363 milhões de reais. Então, se a gente for traduzir esse valor, vamos pegar aí, são 60, 180, 200 meses, 500 meses que a pessoa viveria e que geraria alguma riqueza para o país. Quanto que o país perdeu? E a gente não pode esquecer que, além disso, além desse valor pecuniário, a pessoa ela também teve gastos hospitalares, oriundos do nosso sistema único de saúde, porque mesmo quem paga plano de saúde, a gente também tem reflexos do SUS, porque o SUS ele existe justamente, inclusive, para ponderar o valor, para que o valor não suba muito. Então, até mesmo o fato de nós termos plano de saúde num valor menor, tem verba do SUS, tá? Tem aí caractere do SUS. E aí a gente pondera também que, além de tudo isso, o valor humano. Né? Quanto vale a vida humana para um filho que perdeu a mãe? Quanto vale a vida humana para um marido que perdeu a esposa? Para a mãe que perdeu o filho? Para o pai que perdeu o filho? Para o filho que perdeu o pai? Para os filhos que perderam, às vezes, os dois pais? Ou até mesmo para o neto que perdeu o avô, a avó, bisavô, bisavó, o amigo que perdeu o outro amigo, ou as amigas que perderam esse amigo. Quanto vale? O fato de não termos mais do nosso lado alguém que a gente poderia ter a vida inteira, crescer, envelhecer, no caso de amigos, né, envelhecer juntos, no caso de pais, avós, né? Tudo bem que a gente não envelhece junto, mas a gente envelhece uma parte desse período. Quanto vale? É inestimável, a gente não tem como estimar, porque as experiências que a gente poderia trocar com o nosso avô, com a nossa avó, ao longo dos anos, a gente não tem como mensurar, porque poderiam ser lições preciosas, muito preciosas, que a gente poderia ter adquirido ao longo desse período que a gente vai ficar sem. O órfão, em relação ao pai, quantas lições ele deixou de aprender? E mais do que isso, agora ele não tem mais pais. Ele não tem mais o porto seguro. Quanto vale uma vida humana? Inestimável. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Porque, independentemente para o trabalho, para tudo, quanto vale a vida humana? Quanto vale a vida do profissional que está lá se dedicando, dando o seu sangue?
Quanto vale a vida do pai de família que está lá trabalhando, da mãe de família que está ali trabalhando? Quanto vale? O Estado ele existe por um motivo, né? A gente se reuniu, né, em sociedade para a gente se proteger das intempéries naturais e também dos nossos predadores naturais, né? Que outrora nós éramos presas naturais. Dependendo ainda somos, né? Mas a gente optou em viver em sociedade e não como neandertais. E como tal, o Estado tem uma função, que é promover o bem comum. E o Estado brasileiro não promoveu até hoje o bem comum dos seus cidadãos. Tanto que a gente, recorrentemente, a gente vê as cenas de condenações internacionais quanto a isso. Vladimir Herzog é um exemplo, né? E isso foi recente, né? O Vladimir Herzog, o Ministério Público Federal, ele tentou conduzir a ação e não pôde, porque se tem a lei da anistia. E o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos foi que o Brasil deixou de cumprir o seu papel enquanto Estado. E hoje, inclusive, foi hoje, assim que eu digo, né, é recente. Salvo engano, tem 2 anos essa condenação, 2, 3 anos. Foi condenado a pagamento de indenização para a família Herzog, porque até hoje os culpados pela morte não foram penalizados. E tantas outras cenas como os presídios lotados, sem condições, entre outras coisas. A gente recorrentemente, a gente tem visto isso. E a gente não para refletir o porquê que a gente tem um alto índice de violência. E a resposta é simples, porque a gente não dá ouvidos a pessoas que defendem direitos humanos. Porque você e todo mundo, nós temos direitos que são inerentes à nossa condição humana. E a gente não respeita. Países como Suécia, Noruega, Holanda, países que respeitam. Você vê baixos índices e vê índices diminuindo. Inclusive, Holanda e Noruega fechando prisões, porque não tem pessoas sendo presas o suficiente para justificar aquele presídio aberto. Até quando a gente vai errar? Enquanto sociedade. E isso vai refletir diretamente na educação, no trabalho, porque está tudo ligado. Está tudo interligado. Quanto vale uma vida humana? E essa sua reflexão, Igor, me faz lembrar uma frase do Carl Jung, que ele fala, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas se ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Né? Então, a gente deixa essa mensagem reflexiva, que a educação precisa formar, né, precisa realmente conduzir a seres humanos mais sensíveis, com mais empatia, mais Nunca a gente ouviu tanto, né, essa nossa palavra sociedade, empatia, né? que a gente consiga de é verdade. Então, que vocês, futuros pedagogos, futuros educadores, consigam, de fato, instigar esses questionamentos reflexivos, né, que nós vimos hoje, em seus educandos, para que a gente consiga, de fato, transformar a sociedade. Doutor Igor, muito obrigada pela sua participação. Sempre é muito salutar, muito bem-vindo, né? Você sabe que admiro muito pelo amor que você tem à educação, embora um jurista, mas um apaixonado pela educação. Que consigamos ter mais profissionais como você, apaixonados pela educação. Obrigada a todos os alunos da Unifratec. Aguardo vocês na tutoria, em breve. Obrigada, Igor. Eu que agradeço.